Tá, e aí como é que eu vejo mais disso, né? Como é que eu vejo mais tráfego vindo lá do ChatGPT, do Gemini, de todas as IAs aí, tem milhares de IAs surgindo. E como é que eu consigo, então, ter essa ação ali e como é que eu consigo organizar esse processo? Vocês lembram que há um tempo atrás, os dados estruturados, eles funcionavam de uma maneira que a gente perguntava algumas coisas para o Google e a gente já conseguia ter uma resposta. Então, assim, que tipos de dados são estruturados? Então, tem algumas perguntas que a gente consegue fazer e já ter essa sanfona de respostas, né? Então, isso é uma organização que a gente tem que ter no código do site, com um conteúdo próprio para isso, para que a gente possa aparecer nesse tipo de busca. E isso também, quando a gente pensa no contexto das IAs, elas também fazem essa varredura, eu comentei na internet, né? E acessam também essa informação já pronta. Então, pensando, olha, como o usuário usa um chat GPT? Ele vai lá e faz uma pergunta. Então, eu quero saber como eu faço marketing de performance. Eu quero saber como eu consigo pintar o cabelo. Então, ele já traz ali muito essa questão de ser um assistente. E quando a gente já tem esse conteúdo estruturado, eu acho que no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais também com relação ao Gemini, né? Hoje, né, o Google já tá trazendo, né, essa inteligência de utilizar ali na busca, dando uma recomendação, né, de conteúdo, ele traz esse conteúdo ali já. E a gente tem agora esses linkzinhos ali que guiam a pessoa, né? A gente clicando, por exemplo, numa resposta, ele abre quais as matérias que deram, então, né? Que trouxeram aquela informação. Então, assim, é mais um ponto para reforçar a importância, né, de ter um conteúdo relevante. E também a gente pensar que o nosso conteúdo, o SEO segue sendo importante. O SEO, ele não morreu, né, que nem não vai morrer tão cedo. As IAs, elas leem o nosso conteúdo. Então, muitas vezes, a gente fala muito, assim, para os nossos clientes, a importância de ter um blog, de ter um conteúdo, de ter uma frequência de conteúdo, de estruturar, de fazer um estudo, né, sobre a necessidade daquele público, né? Só que agora, claro, mudou um pouquinho a lógica, a gente vai falar ali na frente, mas é importante pensar, ter esse mapeamento, né? Se eu quero aparecer nessas buscas, eu quero que meu conteúdo seja utilizado para aparecer nessa recomendação, eu preciso planejar esse conteúdo pensando na jornada do usuário, né? Nas necessidades que ele tem relacionado ao conteúdo que eu produzo. Então, como que eu vou ajudar ele a trazer conteúdo mais relevante que ajude ele efetivamente, né? E pensando nesses momentos, né? Se eu vou no Google, eu tenho uma intenção, né? Eu tenho ali 4 tipos de intenção mapeados, mas eu tenho ali eu estou no momento. E se eu vou ali no ChatGPT, eu tô pedindo outras coisas. Então, quero mais detalhes ainda, né? Muitas vezes pode ser até mais aprofundado. Porque a busca do Google, ela é uma busca que já acontecia, né? As pessoas já faziam, como fazer tal coisa? Né? Só que ali vinham os artigos. E agora não, agora, né, acaba tendo essas... Muitas vezes, não é sempre que aparece, né? Essa visão criada por IA. Mas ainda o comportamento é o mesmo. Já nas inteligências, nas IAs ali, né, diretamente, o público, ele tem um comportamento mais aprofundado. Então, a gente tem que pensar com mais detalhes ainda sobre o nosso conteúdo, né? Até a busca mais refinada, né? Então, a gente começa ali, manda um prompt e diz, não é isso, quero outra coisa, quero outra coisa. Então, a gente vai refinando. Até tem um exemplo bem engraçado para dar, que o meu namorado tá procurando marmitas pra gente comprar. E procurando no Google, procurando no Instagram, procurando em um monte de lugar. Só quer saber, eu vou pedir no ChatGPT. E aí apareceu um fornecedor que não estava aparecendo no Google, não estava aparecendo no Instagram, não estava aparecendo em lugar nenhum. Então, assim, mas como é que eu faço isso? Então, é a forma como tu organiza as tuas informações. Trabalho local, tu fala o teu local, tu detalha esses pontos. Então, é bem curioso esse ponto. Não tem uma documentação lá do ChatGPT para dizer indexe seu conteúdo aqui, da forma como tem no Google. Tem algumas pesquisas que a gente vai falar agora mais à frente. Vai tendo esses indícios de tipo, então isso aqui funcionou, isso aqui funcionou. E essa opção aqui é o Google Mood IA. Então, tem documentação do Google explicando um pouco de como é construído esse ponto. E essa apresentação também fica com esses detalhes, né? Que a gente comentou, né? As IAs, elas respondem dúvidas, elas dão auxílio, elas dão apoio. Então, na hora de construir esse conteúdo para estar presente nessas IAs, a gente também tem que pensar nisso. Tem um exemplo bem bacana nosso, que a gente tem uma planilha para organizar os eventos. Por quê? Porque a gente não trabalha com eventos, não vende eventos. Mas quem trabalha no marketing muitas vezes precisa ter um projeto ali de eventos no meio.
não é especialista em eventos, é analista de comunicação, é gerente de marketing, enfim, e precisa de um suporte para poder organizar isso. Então, é uma questão que nós pensamos, olhando para as dores dessa pessoa, mas a gente consegue, né, ter um conteúdo entregue de qualidade para essa pessoa ter uma experiência boa com a nossa marca. Esse material, ele gerou uma conversão de IA, né, através do ChatGPT. Então, alguém estava buscando essa ferramenta e o nosso conteúdo apareceu para ela, né? Então, claro que tem outras formas ainda de aparecer, né? Mas a gente usa muito até para buscar documentações, né, pedindo essa recomendação. Mas é importante a gente olhar que o usuário ele tá querendo respostas, né? Que eu acho que é a questão ali do conteúdo responde, né? Então, quais as respostas, quais conteúdos úteis vocês estão planejando para esse usuário? E aí, agora, acho que abrindo um pouco mais, acho que os dados que podem ser importantes. Tem uma empresa, né, que é essa. Ela analisou, temos a fonte aqui no doc, ela analisou mais de 25 mil buscas reais, né? Mostrou que as páginas do topo do Google, elas aparecem uma a cada 4 casos, né? Então, ela tem uma 25% de chance de aparecer nas buscas do usuário, né? Então, a gente, claro que a gente, como a gente estava conversando até aqui, antes da live, a gente entende que esse é um teste específico, né? Não tem uma documentação que nos direcione exatamente, mas existe uma lógica de comportamento do usuário, que as pessoas elas têm um comportamento de como ela pesquisa nas IAs, né? É uma pergunta muito mais elaborada, ela vai pedir mais detalhes, então o conteúdo ele ser mais rico, ele trazer mais detalhes, responder várias perguntas do usuário, né? Olhar mais para o universo daquele usuário, né? Até ampliar um pouco mais nessa questão do que ele pode buscar, como eu posso ajudar esse usuário para poder se tornar essa recomendação, né? Poder estar ali. E o básico, que é ter um SEO bem feito, né? Já vai auxiliar em aparecer, né, para essas IAs, porque elas utilizam o conteúdo que já está disponível, mas elas precisam conseguir ler esse conteúdo, né? Então, é bem importante ter as informações corretas, né, nessas páginas. Tem um ponto que, assim, no Google, se a gente tá ali depois da 10ª posição, a gente nem existe, né? A gente brinca, nossa, tô na segunda, terceira página, nem IAs primeiro, né? A primeira página. E tem uma diferença muito grande nos 3 primeiros resultados pro resto. Aqui nas IAs, não existe ainda uma questão que tenha tanta relevância, assim, pra gente trazer, não, funciona assim, porque tem esse número gigantesco de testes. Ou tu precisa estar na primeira posição, né? Nem é um ponto. Não tem essa necessidade. Por quê? Já vi muitas pessoas falando, meu conteúdo tava, sei lá, na 30ª tanta posição, mas eu tô recebendo tráfego de IA. Então, essa questão da forma, a gente tá muito mais trabalhando com uma pessoalização, né? Quem é essa pessoa? Que dúvida ela tem? Como é que eu posso ajudar? Na hora de escrever o meu conteúdo, também escrever para quem é aquele material, às vezes também pode ajudar. E muitas vezes, e aí a gente pode pensar na nossa relação com as IAs. A gente pede, o que é importante para arquitetura, para marketing, para não sei o quê. Ou eu sou um profissional de tal coisa, estou organizando um documento. Então, a gente dá esses prompts. Então, ter sempre essa reflexão de como as pessoas fazem essa utilização, que prompts elas usam, né? Que tipo de informação elas dão, nos ajuda a ter a resposta. E aí, isso é um ponto extremamente importante. Pense como oferecer a melhor resposta para o usuário, né? Então, aqui tem um conteúdo que eu acho bem legal, que é o SEO tradicional, ele otimiza para a melhor página, né? E para satisfazer a intenção do usuário. Quando a gente olha para as IAs, a gente tem que também pensar na melhor resposta, né? As IAs, a gente precisa entregar um conteúdo relevante e que responda às perguntas do nosso público. Então, até mapear quais são as dúvidas do nosso público, quais são as dores desse público e quais dúvidas normalmente esse público tem, essas dores acabam surgindo, né? Então, assim, e até tem um ponto que a Jéssica traz um pouco a gente acaba conversando também, que é sobre, não é todo mundo que pesquisa nas IAs, né? Tem esse ponto também. Tipo, mora na bolha, né? Da bolha, da bolha, da bolha. Então, assim, às vezes tem muito isso de, meu pai perguntou como é que faz pra usar o chat. Minha mãe, sei lá quantos anos ela vai demorar pra descobrir. É importante a gente já ter esse conteúdo e pensar mais sobre conteúdo, porque as IAs, elas estão aí. Já não é mais futuro, né? Agora já é uma realidade na rotina dos usuários, né? O próprio Google tá trazendo a IA dele, então produzir conteúdo se torna mais importante ainda, né? Então a gente volta a falar sobre
SEO, né? O SEO volta, realmente ele não morre, né? Que é a questão de que a gente tem que otimizar nossa página, poder fazer com que ele seja encontrado, que nem a gente comentou antes, né? Sobre cuidar para ver se não tem uma tag lá no nosso site de no index. Daqui a pouco nossas páginas não estão aparecendo, né? Ou algum código que seja um erro, que isso pode estar gerando problema e a gente nem sabe. Porque esse tag de no index vai fazer ninguém encontrar nosso conteúdo, por exemplo, né? Se tiver ali organicamente, claro, né? Se tu abrir a URL vai aparecer.